Muito bem, irmãos, estamos de volta. Nós vamos pedir que os irmãos abram a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 16 e 17. E vamos fazer a leitura desses dois textos e também o capítulo 3, versículo 6. Foi onde iniciamos no domingo atrasado, acerca dos 10 mandamentos, onde vimos sobre o pecado de Adão, o erro de Adão em desobedecer a Deus. Só que nessa desobediência ele não quebra um ou dois mandamentos, uma ou duas ordens do Senhor lá em Gênesis, quando diz para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali a relação que tem daquilo que Adão faz remete-nos a Êxodo capítulo 20, acerca dos 10 mandamentos. Foi isso que nós vimos naquele domingo, de que Adão quebrou os 10 mandamentos no Éden. Quando ele desobedece ao Senhor, ele desobedece em todos aqueles mandamentos que posteriormente o Senhor veio dar a Moisés, fez Moisés escrever os 10 mandamentos para que o povo viesse a observar aqueles mandamentos. E claro, nos lembrando da impotência do povo em cumprir esses mandamentos, assim como eu e você fomos impotentes em cumprir esses mandamentos. Então, Gênesis capítulo 2, no texto que lemos naquele domingo, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Essa foi a ordem do Senhor. Então Adão desobedeceu, juntamente com Eva, mas a quebra desse mandamento não ficou só ali. Ele se estendeu aos 10 mandamentos e nós vimos isso naquele domingo, quando analisamos ali os 10 mandamentos, citando de um por um. E o capítulo 3, no versículo 6, é onde o texto diz assim também: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer de alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu. Então esses são os textos relacionados entre Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que é a ordem de Deus para não fazer, e a quebra dessa ordem de Deus aí no capítulo 3, no versículo 6. Então nós vimos que, se você for lá para o vídeo daquele domingo, você vai ver que nós mostramos como Adão desobedeceu em todos os 10 mandamentos que viriam a seguir. Hoje nós vamos ver aqui que Cristo cumpre esses 10 mandamentos que foram quebrados por Adão. Adão quebrou os 10 mandamentos lá no Éden, mas Cristo cumpriu lá no deserto, sobre uma situação mais intensa, sobre uma situação mais inóspita, uma situação bem diferente daquela às quais Adão foi submetido. Então, vamos aqui ao primeiro mandamento, onde Cristo cumpre esse primeiro mandamento. Quando Adão quebra lá no Éden e deixa a glória de Deus de lado, ele quebra esse relacionamento que ele tinha de poder contemplar a glória de Deus, de poder ser obediente. Ele quebra, Cristo cumpre. Cristo trouxe a glória a Deus, o seu Pai. Ele fez isso enquanto ele esteve na terra. É o que o apóstolo João, lá no capítulo 17 do seu Evangelho, versículo 4, vai dizer que Cristo glorificou. Lá é a oração sacerdotal, onde Jesus diz: eu glorifiquei a ti aqui na terra. Então veja, ele cumpre o mandamento de glorificar ao Senhor, de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Ele confiou em seu Pai, como o autor aos Hebreus traz no texto do capítulo 2, versículo 13, no capítulo 5, versículo 7, e também do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4,
de 1 a 12, vai trazer essas expressões e esse relato de que Cristo confiou no Pai. Adão parece não ter confiado em Deus. Ele deveria ter obedecido, mostrado confiança no Senhor. E ele quebra isso, mas Cristo cumpre. Cristo zelou também pela glória do seu Pai. No próprio Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17, né, lá do texto que João traz para nós, mostrando que Cristo zela pela glória do Pai. Ele cuida, ele não transgride para que a glória do Pai seja manchada. Um outro momento em que Cristo glorifica a Deus como primeiro mandamento, né, ao Senhor adorarás ao único Deus, Criador do céu e da terra. Enquanto Adão quebra tudo isso, quebra esse relacionamento íntimo com Deus, Cristo cumpre. Ele é constantemente grato a Deus por todas as coisas. Lá o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, vai também nos dizer isso. Ele presta toda e completa obediência a Deus em todas as coisas. João também vai destacar isso lá no capítulo 10, versículo 17, no capítulo 15, lá no versículo 10. Então, esses textos aqui vêm nos mostrando o cumprimento do primeiro mandamento que Adão quebrou no Éden, mas Cristo aqui na terra, ele cumpriu adorando ao Senhor. Então veja, o primeiro mandamento é esse: Adão quebra, não adorando a Deus, não confiando em Deus, não conservando-lhe a glória, né? Não zelando pela glória de Deus, mas Cristo cumpre tudo isso. O segundo mandamento, irmãos, né, nos mostra que ninguém jamais cultuou a Deus da maneira como o próprio Cristo cultuou. Não é? Todos os cultos voltados a Deus, eles foram imperfeitos, mas Jesus cultuou ao Senhor perfeitamente. É o que o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, versículo 16, está dizendo. Eu não estou citando o texto aqui inteiro para não levar muito tempo, mas eu estou citando os textos e depois os irmãos anotem e vão ver lá o texto na sua íntegra. O vídeo vai ficar gravado, então façam isso. Por isso que eu estou dando só a referência. Cristo pregou, orou e cantou a palavra de Deus com um coração puro, com um coração voltado ao Senhor. É o que o salmista diz no Salmo 24, nos versos 3 e 4. Ele condenou também o falso culto. Lá no Evangelho, Cristo cumpre. Né? Cristo é aquele que era a imagem visível de Deus. Né? Ele não precisou fazer nenhuma outra imagem para representar a Deus. É o que vai falar o segundo mandamento. Não podemos fazer jamais imagens de escultura e adorá-la. Então Cristo era a própria imagem de Deus. Enquanto ele cumpre esse segundo mandamento, Adão quebra uma representação do próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ele disse isso aos discípulos. Então ele cumpre aqui o segundo mandamento. O terceiro mandamento, irmãos, Cristo nos aparece aqui como portador da imagem de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Né? Ele é o portador da imagem de Deus. Ele é aquele que você olhava para ele, estava vendo o Pai, estava vendo Deus. Né? Ele também revelou o Pai de um modo perfeito. É o que o apóstolo João vai dizer lá no capítulo 14, no versículo 9. Cristo falou somente aquilo que havia recebido de Deus. Ele não inventou nenhuma outra história. Ele não criou nenhum outro relato. Ele não falou apenas coisas do seu coração. Mas ele como Deus e homem e obediente ao Pai, ele falou apenas aquilo que o Senhor Deus o mandou. Então, veja, ele mantém a glória de Deus intacta. Né? Ele fala a verdade. O Pai trouxe a sua glória à terra na manifestação do Filho, porque o Filho vivia de conformidade com o próprio Pai. Ele é Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então ele cumpre aí o terceiro mandamento, aquilo que Adão quebrou. O quarto mandamento, um outro mandamento interessante,
a questão do sábado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, lá na sinagoga. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Né? Lá ele faz obras de piedade, ele ensina sobre as obras de misericórdia e a necessidade também do dia de descanso, como nós podemos ver lá em Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. E lembrando que naquele domingo, no domingo passado, quando estudamos acerca do descanso, né, Adão quebrou novamente esse dia, né, dessa relação, dessa intimidade com Deus, de adoração ao Senhor. Mas Cristo aqui, ele cumpre isso plenamente. Né? O Senhor do sábado assegurou o dia de descanso eterno por meio da sua morte na cruz do Calvário, permanecendo no sepulcro no sábado, mas depois ressurgindo no domingo. Figuradamente nós podemos ver aqui Cristo conservando o nosso descanso nele por toda a eternidade. Lembrando que Adão quebra esse descanso quando ele não traz vida à sua posteridade, mas ele traz morte, porque a ordem de Deus lá, quando Deus diz não coma, e ele come, e se você comer, você vai morrer, e ele vai, desobedece e come, então acabou por trazer morte não só a ele, mas trouxe morte a mim, a você, trouxe morte à igreja, trouxe morte a toda a humanidade. Jesus faz o contrário, Jesus traz vida, Jesus traz descanso, garante o nosso descanso eterno nele, o grande dia de descanso no Senhor. Isso ele mantém. O quinto mandamento, irmãos, é interessante também porque enquanto Adão não faz a vontade de Deus, enquanto Adão quebra o mandamento, a ordem do Senhor, ele faz algo que desagrada a Deus. Cristo sempre fez aquilo que agradava ao seu Pai. É o que relata o apóstolo João no capítulo 8, versículo 29. Então, mesmo lá, quando nós o vemos na cruz, em relatos, quando estava morrendo, ele preocupou-se em cuidar também da sua mãe. Ele tinha o hábito de agradar, de cuidar. Não é? João 19, 27 vai relatar as palavras de Jesus acerca do cuidado para com sua mãe. Ele também guardou as leis da terra, não desobedeceu nenhuma delas, mesmo que os doutores da lei sempre tentavam pegar o Senhor Jesus Cristo em algum ponto sobre a lei, se ele tivesse transgredido a lei do sábado, se ele tinha transgredido a lei dos impostos, de dar a César aquilo que é de César, se ele tentasse fazer alguma coisa, eles estavam sempre querendo pegá-lo, mas ele guardou as leis terrenas. E você vai ver isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 27. Jesus cumprindo todos os mandamentos terrenos, não deixando nenhum de lado. Ninguém pôde advertir o Senhor Jesus Cristo quanto àquilo que ele havia deixado de cumprir. O sexto mandamento, irmão, mostra-nos Jesus preservando a vida. Né? Ele faz isso física e espiritualmente. Ele salva pecadores dos seus pecados. É o que diz o apóstolo João, capítulo 5, versículo 40. Ele cura muitas pessoas. Veja, a conservação da vida, conservação do corpo. Né? Mateus capítulo 4, versículo 23. Ele é alguém extremamente manso, gentil, amável, pacífico, um homem da paz, enquanto esteve aqui na terra. É o que diz Mateus capítulo 11, versículo 29. A vida do Senhor Jesus Cristo é de misericórdia e compaixão, como diz Lucas capítulo 18, versículos 35 ao 43. Então, a preservação da vida ali no sexto mandamento, coisa que não houve por parte de Adão. O sétimo mandamento também Cristo cumpre. Enquanto Adão quebra, Cristo cumpre esse mandamento. Cristo, o noivo, que entrega a sua vida pela noiva, como o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 22 a 33. Há essa relação daquilo que Paulo fala acerca do casamento com o matrimônio entre o noivo e a noiva, que é Cristo e a sua igreja. Né? Embora eu não tenha dúvidas de que ele achava o texto muito claro
com relação a isso, eu não tenho dúvidas que o texto é muito claro com relação a isso, quando Paulo faz essa relação aí de Efésios, com relação da igreja, ele traz isso aqui a nos mostrar, né, que Cristo não cruza limites, mas ele tem um respeito pelas mulheres da sua época, as trata com muito zelo, com muito carinho, e sabendo que essas mulheres da sua época foram importantes para o seu ministério, e claro, elas faziam parte da igreja de Cristo. Elas fazem parte da igreja de Cristo, como todas as mulheres hoje que são de Cristo, que estão em Cristo, que fazem parte da sua igreja, e Cristo dá a sua vida por elas. O 7º mandamento é quebrado por Adão, mas cumprido por Cristo, né? Nessa relação. O 8º mandamento, irmãos, Cristo se dá livremente, é o que o apóstolo João nos diz lá no capítulo 2, no versículo de 1 a 11. Ele se opôs ao roubo, por exemplo, ele não pratica o que é mal, ele não dá chance para aqueles que já o tentavam pegar a cada momento da sua vida. João capítulo 2, versículos 13 a 17, também vai falar acerca disso, que ele é contra aquele que rouba, não é? João capítulo 2 retrata essas coisas, esses relatos, como um Cristo guardando o 8º mandamento, né? Por exemplo, aquele que era rico se tornou pobre para que nós, em nossa pobreza, pudéssemos nos tornar ricos, é o que diz Paulo a 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Então, Cristo cumpre o 8º mandamento se doando livremente, ninguém o impedindo, ele faz isso de todo o coração. O 9º mandamento, irmãos, nos mostra que Cristo não mente, né? E jamais poderia mentir. Ele não pode negar-se a si mesmo, ele é Deus, e ele não é um Deus de mentira. Ele sempre falou a verdade. O apóstolo João nos dá esse relato lá no capítulo 8, versículo 45 a 47. Ele é verdadeiro em todo momento. Não só verdadeiro, mas também por falar somente as palavras que o Pai havia lhe dado, como João 12, 49. Ele também defende a verdade, porque ele é a própria verdade. É o que o apóstolo João também nos relata no capítulo 1, versículo 14, versículo 17, e lá também no capítulo 14, versículo 6. Ele não escondeu a verdade, ele não maquiou a verdade para as pessoas. Se você ver lá Mateus 23, você vai ver todo um relato de que o Senhor expõe a verdade com muita clareza, né? Ele não falou também fora do tempo. Sempre as palavras foram colocadas no momento certo, no contexto certo, na hora certa, para que as pessoas ouvissem. É o que Mateus relata no capítulo 26, no versículo 64. Então ele cumpre o 9º mandamento. Enquanto Adão quebra, você vê lá no estudo passado, Adão quebrando lá o 9º mandamento, Cristo cumpre o 9º mandamento. E por fim, o 10º mandamento, né? Aquele que é o dono do céu e da terra, é aquele que também disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante. Aquele que é dono de tudo parece não ter um lugar próprio, né? Coisa. E ele também não almeja isso, ele não deseja isso. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 58. Então, aquele que poderia facilmente saciar a sua própria necessidade, né, e desejo, ele se contenta com aquilo que vinha da parte de Deus. É o que Lucas diz no capítulo 4, versículos de 1 a 12. Então, ele não tem interesses naquilo que é do outro. Ele não deseja, ele não tem inveja, ele não quer aquilo que não lhe é próprio. Apesar, olha que coisa interessante. Apesar de tudo ser dele, Criador dos céus e da terra, tudo que está aqui pertence ao Senhor, mesmo assim, ele não o deseja, principalmente se fosse para tirar do próximo. Ele não cobiçou aquilo que não era propriamente seu, né? Mas com muita paciência, com muita resistência, ele recebeu a sua herança, esse 10º mandamento. Enquanto, se você for ver lá o 10º mandamento, o Adão vai pegar
aquilo que não lhe pertence. Enquanto Deus diz não pegue no fruto proibido, ele não lhe pertence, não é seu. E aí Eva olha, deseja, almeja, principalmente, veja como a quebra é interessante com relação ao 10º mandamento, né? De não desejar o que é do próximo. Não propriamente que você não possa querer algo que alguém tenha, mas vamos ver aqui. Alguém tem uma casa muito bonita, tem um design de casa, uma arquitetura muito bonita. E você deseja ter uma casa parecida, tão bonita quanto. A questão, o problema não é aí, mas o desejo é quando você quer a casa do seu próximo. Quando você quer aquela casa, quando você diz, eu vou fazer todos os meios para obter aquele bem que ele tem. Eu desejo aquele, eu quero tirar ele dali e quero aquilo para mim. Então você está desejando aquilo que não é seu, aquilo que Deus não lhe deu, aquilo que não lhe pertence. Essa é a quebra do 10º mandamento. Então o fruto não pertencia a eles, tomaram. E aí quebraram o 10º mandamento. Enquanto Cristo, ele cumpre tudo, ele não cobiça nada, mesmo sendo dele, porque ele é o dono de todas as coisas. Mesmo assim ele não deseja aquilo que parece que não é seu, mas ele quer de todo jeito. Então, o que devemos explicar, irmãos, como Cristo guardou perfeitamente a lei aqui em todas as coisas, é sempre repetir aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou em diversas passagens, né? E entender que Jesus guardou a lei perfeitamente por nós. Ele guardou por nós, ele guardou por Adão, ele guardou por mim e por você, ele guardou pela igreja, né? Ele fez isso como um pacto, uma aliança, para que pudéssemos ser salvos. Não poderíamos cumprir nada disso. Certamente, se eu e você estivéssemos no lugar de Adão e Eva lá no Éden, tendo assim ali o livre-arbítrio, né? O poder de poder decidir o que querer, se o bem ou o mal, e eles decidiram, acabando também como influenciados pela serpente, escolhendo o mal, escolhendo desobedecer, eles quebraram, nós também certamente quebraríamos esses mandamentos. Mas é preciso lembrar que Cristo cumpriu toda a lei e cumpriu perfeitamente. É preciso explicar precisamente como ele guardou a lei que estava envolvida naquela lei do princípio do Éden, quando Deus disse a Adão e a Eva, não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então é preciso ouvir sobre a obediência ativa de Cristo e sobre a sua salvação gratuita, que é concedida a nós por meio do seu sangue. Nós agradecemos a Deus por esse momento, agradecemos a Deus pelos ensinamentos, por abrir os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Agradeço a você por ter nos acompanhado até agora. Continue estudando a palavra de Deus, leia os 10 mandamentos, faça a relação desses 10 mandamentos com o que vimos e aprendemos nesses 2 domingos. Faça a leitura lá de Gênesis 2, 16, 17 e também do capítulo 3, no versículo 6, e você vai ver como Adão, naquela desobediência, quebra todos os 10 mandamentos, mas Cristo é o único que vem para cumprir todos os mandamentos, fazer a vontade de Deus e aí nos incluir na graça salvadora que vem do Senhor. Queridos irmãos, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos conceda graça e misericórdia neste dia. À noite, se Deus assim permitir, o seminarista Helder estará trazendo a palavra de Deus no culto de adoração ao Senhor. Esteja presente, esteja conectado para poder adorar o Senhor neste domingo. Quero orar por você, vamos fazer a oração final e agradecer a Deus por todas as coisas. Querido Deus bendito e Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso na tua presença. Te agradecemos pelo dia do domingo, pelo dia do Senhor, pelo ajuntamento solene, por nos conceder a tua graça e misericórdia sobre nós, segundo a tua vontade. Ser propício ao teu povo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados.